Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo para você um vídeo de domingo, né? Dia de curtir a família, descansar, então um dia especial. E eu vou trazer uns cortes aqui para vocês. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal, segue as redes sociais, estou sempre atualizando notícias nas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Tá em casa de bobeira? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, clica nele, abre o seu cadastro na 1xBet. Quando você fizer o cadastro lá, você vai colocar o código promocional do Cerrado, assim você já ajudou o canal. Aí quer fazer uma fezinha, o primeiro depósito que você fizer, o Pix, eles vão dobrar em bônus para você usar na 1xBet. Vou dar uma dica de um jogo, são vários jogos hoje, tem campeonato espanhol, campeonato italiano, vou trazer um do campeonato italiano. Tem um clássico, Milan encara a Roma, 1,92 estão pagando a vitória do Milan, 3,74 no empate, 4,40 na vitória da Roma, tá aí então a dica do campeonato italiano para você que quer fazer uma fezinha. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023, tá rolando a copinha também, tem vários jogos, enfim. Bom, eu vou deixar aqui dois cortes para vocês de programas que eu assisti, um ontem à noite e outro hoje de manhã. Nos dois programas, um é a Rádio Itatiaia e o outro é a ESPN, eles repercutem aí, um traz a saída do Jair lá do Atlético Mineiro, que é a Rádio Itatiaia, né, que é a Rádio Esportes, né, e jornalistas ali, você vai ver que não gostaram dessa eminente saída do volante do Atlético Mineiro, que foi bola de prata em 2021, jogador campeão brasileiro da Copa do Brasil, enfim. Teve jornalista que não gostou dessa saída. Vou deixar para você o corte, onde eles vão falar sobre essa negociação. Inclusive trazem valores aí que não condizem com o que saiu de verdade. Estão falando em 8 milhões, mas parece que o Vasco vai pagar 15 milhões e 85% dos direitos do jogador. E vou deixar também na ESPN, na Sport Center, hoje falou sobre agora de manhã, sobre a possível renovação do Alex Teixeira, traz números do Alex Teixeira e comentam aí se ele vai ser importante para uma Série A, para o elenco. Acho que é muito parecido com a opinião que eu venho dando aqui com relação ao Alex Teixeira, que foi devagar na Série B, mas que pode ser útil em uma Série A. Então vou deixar aí e você vai ver aí os cortes e comentar aqui o que você acha. A gente vamos resenhar aqui nos comentários, beleza? Desejar para vocês mais uma vez um domingo abençoado. Curte a família, descansa, que daqui a pouco vão começar os jogos do Vasco aí. Semana que vem já tem Campeonato Carioca, o Vasco viaja para os Estados Unidos, aí o pau vai comer, aí a gente vai voltar a acompanhar e fazer pós-jogos aqui oficial, tá bom? Então, desejar para você um dia abençoado, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Romano, é verdade, o Atlético já confirmou 5 reforços, o Patrick vai ser o 6º, já está chegando no início da próxima semana, vem de São Paulo, e o volante Jair, agora o Atlético tem proposta oficial do Vasco da Gama na mesa, e pelo que a gente apurou há pouquinho antes de entrar aqui no Rádio Esportes, é que as conversas estão caminhando e o Jair pode sim deixar o Atlético nos próximos dias. Foi falado um número aí, em algumas matérias de colegas, na casa do 8 milhões de reais por 100%. Uma fonte no Atlético me confirmou o seguinte, é óbvio que não é isso. Então o Atlético possivelmente vai querer mais, está pedindo mais, um valor superior ao Vasco, para negociar o Jair, que é sim uma peça importante no clube. Várias vezes a gente conversou sobre essa situação internamente no Atlético, e a turma falou, o Jair não está sendo liquidado não, pelo contrário, se vier uma proposta e agora ela veio, o Atlético vai analisar. Como o clube contratou o Edenilson, está buscando o Patrick, já tem o Igor Gomes que chegou, o Jair possivelmente perderia espaço no Atlético. Então tem essa situação que vem se caminhando. Portanto, o Romano ele tem contrato, Jair, até o fim de 25, ele renovou com o Atlético recentemente, então ele tem contrato até o fim de 25, não é porque o jogador está em fim de contrato, mas, logicamente, o próprio Jair viu
E o lado dele está vendo com bons olhos, Romano, essa possibilidade de deixar o Atlético neste momento. Eu sei que divide muito a torcida, mas é o cenário que se desenha. O Atlético precisa vender jogadores também e tem proposta na mesa por ele. Divide comentarista também, quer ver? Ô Alexandre, o Atlético é uma boa vender o Jair? Olha, o Romano, eu acho que aí entra muito aquilo que o Léo falou, o desejo do jogador. E o Jair, a tendência é que ele perca espaço nesse 2023 do Atlético, porque ele vai disputar a posição com o Edenilson, e o Edenilson foi trazido pelo novo treinador. Então talvez o Jair queira ser titular num clube. O Vasco ontem oficializou a venda do Andrei para o Chelsea, né? Um garoto da base, então com certeza deve usar parte desse dinheiro para poder pagar o Jair, e o Atlético utilizaria parte desse dinheiro do Jair para poder pagar o Patrick, outro indicado do Cudê. Então eu acredito que talvez tenha muito desse desejo do Jair de jogar, e no Atlético a tendência, né, pelo que a gente imagina do time, é que o Jair seja reserva do time do Cudê, que deve ter aquela trinca ali de volantes meias com Edenilson, Zaratio e Patrick, ô Romano. Rapidamente, Léo. Não, eu não venderia não, viu? Só se for por uma grana bem boa. Eu tô com essa fonte do Cláudio Rezende aí. Tipo, 8 milhões? Claro que não. Só se for uma grana que custe, que seja uma grana que venha para ajudar bem o Galo. Jair é um ótimo jogador. Talvez ele não seja titular no esquema do Cudê, mas seria o primeiro ali a entrar quando precisasse no meio-campo. Volante que chega na frente, que faz gol, foi melhor jogador há 2 anos atrás no Campeonato Brasileiro, né? Ele e o Alan, melhor dupla de volantes. Então, sim, o Galo precisa de dinheiro, entendo, se tiver que vender, mas que seja por uma grana muito boa. E aí, Claudão? É isso aí. Então, daqui a pouco, Romano, a gente volta trazendo mais detalhes do Galo. O Alex Teixeira, a tendência é renovar o contrato. A gente tem números do Alex Teixeira, podemos colocar na tela? Para a gente dar uma olhada no que fez esse garoto, que tem uma história bela com o Vasco e acabou não rendendo muito na Série B em 2022, nesse retorno dele. Foram 15 jogos, 8 como titular, 2 gols apenas, 1 assistência, menos de 1 chute por jogo, 0,9, 0,8 chance criada por partida, 0,7 drible por jogo, isso dados da Série B. Você vê com bons olhos uma extensão nessa relação Vasco e Alex Teixeira, apesar de não ter tido uma Série B tão boa? Antes da gente mostrar os números, eu ia até dar uma cornetada anterior, né? Números que não são tão bons assim, que havia muita expectativa no retorno do Alex Teixeira. Agora, eu acho que vale um voto de confiança. Primeiro, pela carência do Vasco, né? Você colocar o Vasco numa situação de buscar no mercado um jogador com a capacidade técnica, o Alex Teixeira, e capacidade técnica ele tem, o clube teria mais dificuldade. Acho que vale o voto de confiança pela identificação. Ele faz parte de uma leva aí, que você queria chamar a volta dos que não foram, o William no Corinthians, Tyson no Internacional. Esses não tiveram a oportunidade de uma renovação, que agora o Alex parece que está tudo encaminhado para que ele tenha. Na atual situação do Vasco, eu apostaria. Ele foi ao CT do Vasco, assistiu o jogo treino contra o Nova Iguaçu, conversou com a diretoria, não há nada confirmado, mas depois de conversar com empresários e conversar com outros clubes, a possibilidade esquenta de uma renovação de contrato. A tendência é visto como um ótimo sinal para fechar o acordo. E aí a gente fica pensando, o Vasco investiu muito, né, nessa janela de transferências, tem um elenco mais forte, gastou mais nessa janela do que nos últimos 10 anos. Então, a tendência também é o Alex Teixeira ter mais com quem jogar, né? Mais bem acompanhado, a tendência é que o futebol dele suba. Embora na prática mesmo o vascaíno ainda esteja esperando nomes mais perto do Pedro Raul, que é o grande nome para o ataque. A gente está falando de um Vasco mais propositivo, né? Você fala de Alex Teixeira, você fala do próprio Pedro Raul, você espera um Vasco com um pouco mais de condição de incomodar o adversário do que era aquele Vasco que penou muito para subir da Série B para a Série A. E olha que eram 4 vagas, hein? Então tudo que o vascaíno quer é um ano bem diferente dos anteriores. O Alex pode ir na esteira de um time melhor, também tem toda a condição individual de apresentar um futebol melhor. E que campeonato brasileiro que a gente vai ter esse ano, né? Com os 4 gigantes que subiram, Bahia, Cruzeiro,
Vasco, realmente o campeonato tem que abrir o olho todo mundo desde o começo, né? Porque a nota de corte tem muito gigante em campo. A nota de corte ficou mais complicada, né? Porque você limpou aquela gordura dos times um pouco menos tradicionais. Eu diria que alguns caíram, como o Ceará, que era um time bem estabilizado em outras competições e acabou caindo no Brasileiro, né? Que outros fiquem de olho, porque afinal caiu 4. E quando você olha a lista dos 20 clubes que disputarão o Brasileiro deste ano, fica difícil você escolher 4 ali para dizer que vai cair sem dor, né? Todo mundo vai fazer uma certa falta. Essa semana eu estava no SFC, a gente estava conversando sobre o que esperar desse Vasco. É difícil falar sobre um time que está sendo montado com um técnico novo. É exatamente o oposto do Palmeiras, que os jogadores estão lá com o mesmo treinador, um trabalho que já vem de anos, né? Ele não existe ainda. Esse Vasco é um Vasco hipotético. Parece bom no papel o que está pintando aí. Melhor do que era, sem dúvida, mas em termos de estrutura, e até antes de falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar do Carioca. Mesmo no Carioca, o Vasco entra como quarta força, atrás do próprio Botafogo. Porque o Botafogo já passou por um processo de amadurecimento que o Vasco ainda vai iniciar. O Botafogo montou 3 times para ter esse time atual. E a janela de meio de ano foi fundamental, né? Tiquinho, Soares e companhia jogaram demais. Mudou todo o jeito do time jogar, né? Toda a potencialidade do Botafogo. Quer dizer, a ideia é que o Vasco acerte de primeira. Mas e se não acertar? Talvez nisso o Carioca também seja um bom laboratório para esse desafio, que sem dúvida é o maior hoje, né? Não só de manutenção da Série A, mas de buscar coisas maiores, uma vaga na Sul-Americana, eventualmente uma vaga em Libertadores. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar nessa vaga. Do começo da temporada passada, quem é que falava em Internacional e Fluminense com a ênfase, com os resultados que eles demonstraram? Então, se o trabalho for bem conduzido, o principal acho que o Vasco já tem, não tinha muito tempo: organização, profissionalismo, dinheiro, né? Isso é fundamental. Sem dinheiro não se faz futebol. Então agora é aproveitar bem isso dentro do tempo disponível.